Amém. Queridos, hoje eu não vou falar sobre os Salmos. Eu estava dando uma série em cima do livro de Salmos. Eu e a Kátia, nós temos conversado e lidado com algumas questões pastorais com a igreja. E a gente achou por bem, né? A gente conversou essa semana e ela mesma me chamou e falou: amor, você precisa falar alguma coisa nesse aspecto para a igreja, porque nós estamos vivendo um tempo maravilhoso como igreja. E hoje até eu estava compartilhando com a liderança a respeito disso, e que, para mim, assim, tem sido um tempo de muita alegria no coração, de muita motivação no espírito, de muito renovo nos sonhos, de acreditar realmente naquilo que Deus ainda tem para fazer por meio das nossas vidas. Porque eu até estava confessando para eles que eu estava um pouco desacreditado no ministério dessa comunidade, no sentido de que se realmente havia a necessidade da Gólgota existir ou não, né? Porque a gente tem toda essa parada meio maluca, né, meio doida de ser, e, ao mesmo tempo, sempre vendo outras igrejas, talvez, cumprindo mais essa necessidade do que nós necessariamente, né? Mas a direção que Deus deu para nós e as coisas que aconteceram e foram acontecendo demonstrou o contrário para nós, do contrário de que realmente a Gólgota, mais do que nunca, está viva no coração de Deus, no sonho de Deus e naquilo que Deus confiou a todos nós como igreja. Então, glórias a Deus pela existência, por a continuidade e por aquilo que Deus nos confiou desde esse lugar e todas as coisas que ainda serão realizadas neste ano e tudo aquilo que está acontecendo de movimentação na Gólgota, né? Nós entendemos como um start definitivo aquilo que aconteceu no Gólgota Fest, que para mim foi realmente, né, o start definitivo. Realmente é isso aí, né? É por aí que nós temos que dar início e dar continuidade àquilo que Deus colocou em nossas mãos. Amém? Porém, dentro disso, da questão pastoral, uma das coisas que eu estava falando para a liderança de tarde, em tudo isso, a gente tem a questão da bênção, a questão daquilo que tem acontecido, mas, ao mesmo tempo, somando a isso, junto a isso, tem um problema. Que existe os sonhos de Deus, existe a vontade de Deus, existe aquilo que Deus tem confiado a cada um de nós, como cristãos, como filhos, como igreja. Só que tem um problema em tudo isso, que somos nós mesmos. Então, nós somos, ao mesmo tempo, o instrumento de Deus neste mundo para fazer a diferença, para sermos luz, para, de alguma forma, levar o Evangelho e sermos uma igreja que reflita aquilo que o Evangelho se propõe realmente como revelação. Porém, mais uma vez, né, tem um problema em tudo isso, que somos nós mesmos. Então, nós temos o mundo como inimigo, nós temos o diabo como inimigo e nós temos nós mesmos como nossos inimigos. Então, eu queria falar, queridos, na verdade, trazer à memória, o título dessa pregação é o testemunho da igreja. E aí, igreja aqui, eu não estou falando do testemunho individual de cada discípulo de Jesus, de cada um que é selado pelo Espírito Santo. Eu não estou falando desse testemunho, que é o testemunho que acontece da porta para fora. Pô, comprei agora, a camiseta já está desmanchando. Eita, noite. Não estou falando do testemunho lá fora, mas disso aqui mesmo, do que está acontecendo aqui. Porque muitas vezes nós saímos, pregamos o Evangelho, falamos de Jesus para as pessoas, falamos do amor de Deus e oferecemos toda essa dimensão que é o reino de Deus, e as pessoas vêm para dentro dessa realidade que é aquilo que a gente chama de igreja. E, às vezes, aquilo que ela encontra aqui dentro é algo,
opa, temos um problema em mãos, né, que é a questão relacional entre nós. Né. Eu lembro que quando eu tinha 18 anos na minha conversão, então na minha conversão eu tinha uma ideia de igreja. Né. Eu achava que todo mundo ali era perfeito. Falei, cara, que massa, finalmente estou no lugar de pessoas perfeitas. Né. Eu não era perfeito, mas eu pensava que todo mundo ali era perfeito, que não tinha problemas, que todo mundo ali era literalmente, né, santo, mas santo naquele sentido meio fantasioso, né, de pessoas que não erravam. Né. E aí eu cometi o primeiro problema nessa decepção, né, que foi me envolver com a igreja. Enquanto eu ia na igreja, eu sentava na igreja, eu ficava sentadinho lá no banco, assistia o culto, terminava o culto, vazava correndo para casa, estava tudo certo. Aí eu decidi me envolver com o ministério de louvor. Primeira coisa, sempre o ministério de louvor. Né? É onde começa todo o problema. Aí comecei a me envolver com o ministério de louvor. Aí eu comecei a perceber que os caras não tinham a mesma devoção que eu entendia que se tinha que ter. Então, era gente que não tirava as músicas, conhece essas conversas, Ministério de Louvor, né? Era gente que não estudava, era gente que era preguiçoso e tudo mais. Então, essa era a realidade, já desde lá nos meus tempos de igreja presbiteriana. E aí começam as decepções. Né? Daí você começa a conviver com as pessoas no dia a dia, daí você começa a ver fofocas dentro da igreja, você começa a ver partidarismo, você começa a ver brigas, tudo isso daí. Então, a igreja vai, aquela visão que, de certa forma, ela é fantasiosa e é necessário realmente que ela se desmonte, né? Porque realmente esse lugar perfeito ele não existe na face da terra, mas esse lugar ele vai de alguma forma sendo destruída essa visão para que a realidade, né, se estabeleça na tua mente. E dentro dessa realidade estabelecida na nossa mente, entra aquilo que é o desafio do Evangelho, que é continuar, perseverar e viver dentro desse ambiente cheio de desafios, que é aquilo que a gente chama de igreja. Isso não é diferente nas nossas relações lá fora, mas especialmente nas nossas relações dentro do reino, dentro da igreja, são os maiores desafios. Porque a gente tem tolerância com os de fora e muitas vezes não temos a mesma tolerância com os de dentro. Assim é também na nossa casa. Uma vez eu vi um vídeo de uma pessoa falando a respeito da mesa em casa. Então, quando vem uma visita em casa, jantar na sua casa, por exemplo, está tomando ou um café na tarde, alguma coisa, se uma visita derrama um copo de vinho na mesa, ou um copo de café com leite, né, alguma coisa assim na mesa, o que você faz? Você dá um tapão na orelha do visita? Desgraçado, e pá, manda aquele tapão na orelha, né? Já dá uma bicuda, já sai da minha casa, vaza daqui, vai para os diabos que te carregam. É isso que a gente faz? Não, né? O que a gente faz? Não foi nada. Não foi nada, está tudo certo. Porque não é uma pessoa de casa, é uma pessoa de fora. Agora, se é um filho, você pode morar no 16º andar pela janela, né? Lá embaixo. Então, é assim. Então, a gente sempre tem tolerância com as pessoas que a gente não tem proximidade, que a gente não tem intimidade, que a gente não tem muita relação. E a gente é muito duro com aqueles que estão mais próximos. Então, muitas vezes a gente corrige aqueles que a gente deveria abraçar e a gente abraça, muitas vezes, aqueles a quem a gente deveria corrigir. Então, a gente é intolerante com aqueles que nós deveríamos abraçar e tolerantes com aqueles que a gente deveria exortar. Então, esse é o desafio. Então, eu queria falar sobre o testemunho da igreja nesse sentido. Quais são as 3 bases, os 3 fundamentos para que uma igreja permaneça no rumo certo? E eu diria que isso, na verdade, é um fundamento que Jesus estabeleceu, não somente para a igreja, mas é um fundamento que se estabelece para todas as relações. Não somente a relação como igreja. Apesar de hoje eu me focar na questão da igreja, isso se estabelece não somente para a igreja, todas as nossas relações é assim.
No trabalho tem que ser assim. No dia a dia, nas nossas amizades tem que ser assim. Mesmo as amizades, as relações fora do reino, né, também tem que se estabelecer da mesma forma. Amém? Então, o primeiro fundamento, queridos, mesmo que você já tenha me ouvido falar isso dezenas de vezes, uma das coisas que eu aprendi com o pastor Edson Barbosa foi que nós devemos ter o hábito de inculcar as coisas. Então, se for necessário eu falar 3 meses, a mesma pregação, o mesmo tópico, todo domingo, que assim seja, porque nós precisamos inculcar essa realidade, esse princípio na nossa vida. Uma das coisas que a gente aprende dentro dessa questão de disciplina, de criar certos hábitos, né, é o que dizem. Eu nunca fiz um teste para saber até onde realmente isso é verdadeiro. Mas diz que se você repete um certo comportamento por 21 dias, você cria um hábito, você cria uma disciplina. Então, por exemplo, acordar de manhã e ter um tempo de 15 minutos de devocional. E você repete isso por 21 dias consecutivos. Não pode quebrar esse ritmo. Você tem que, de fato, ficar 21 dias fazendo esse tipo de ação. Né? A partir de 21 dias, isso se torna automático. É igual escovar os dentes. Né? Eu não sei se todos aqui têm o hábito, espero que sim. Né? Acorda de manhã, a primeira coisa, né? Amém? Limpar o sarcófago, né? Porque ninguém merece. Né? Então, a primeira coisa é isso, né? Dar uma escovadinha no dente, né? E amém. Tem uns que escovam o dente e continua podre da mesma forma. Né? Mas, amém? Pelo menos fez a sua parte. O resto é a natureza, né? Não tem o que fazer. Mas, então, são esses hábitos na nossa vida. Né? E uma das coisas que eu estava falando para a liderança de tarde é, por exemplo, essa questão da palavra, a palavra muito utilizada nos momentos de conflitos dentro dos casamentos, por exemplo. Né? Já usei essa palavra no início do casamento, então, às vezes tinha uma desavença, tinha uma briga, né? E aquela imaturidade da vida, primeira coisa, vamos se divorciar. Primeira coisa, já tirava a carta, né, o chefão. Né? Já ia para o nível hard, já. Né? Não tinha outra coisa. Né? Já dava o fatality, né? Pam, né? Divórcio. Né? Porque divórcio era para balançar mesmo, para a pessoa pensar na gravidade daquele problema de deixar a tampa do vaso aberta, né? Ao invés de deixar fechada. A gravidade que é deixar uma toalha molhada em cima da cama. Isso é coisa de divórcio. Não tem conversa. Então, a gente já usa a carta mor. E uma das coisas que a gente aprende no casamento é esse. Olha, risca essa palavra. Não cogite essa palavra. Essa é uma palavra que não deve fazer parte do vocabulário de nenhum cristão, de nenhum ser humano. Amém? Certo? Divórcio, risque. Não dê essa opção. Amém? Então, quando a gente pensa em divórcio como uma opção, da mesma forma que a gente não pensa em divórcio como uma opção, as coisas que a gente vai falar hoje à noite aqui são coisas que a gente tem que riscar do nosso vocabulário como cristão. Ele não deve fazer parte da nossa vida. Não deve fazer parte do nosso dicionário. Porque não faz parte da conduta que Jesus colocou como princípio de vida para os cristãos, para aqueles que o amam, para aqueles que procuram ser parecidos com Ele, viver segundo Ele caminhou, nós também devemos caminhar. Amém? Então, o primeiro alicerce que Jesus estabeleceu está lá em João 13, queridos. Eu quero ler os versículos 1, 34 e 35. Diz assim o texto: Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aí nos versos 34 e 35, um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem
uns aos outros. Nossa, quando eu olho para esse texto assim, né, então quer dizer que as pessoas saberão de fato que o Pipe é um discípulo de Jesus se a vida do Pipe reflete uma vida de amor ao outro. Então significa que se a minha vida não reflete amor, exatamente amor de um meu para com todas as pessoas, significa que as pessoas nunca verão em mim o caráter de Jesus, o testemunho de Jesus, a presença viva de Jesus. Isso que o Lucas estava falando na meditação de louvor, naquela música Vivo em Ti, né, quando Paulo fala a máxima de que, portanto, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora viva pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, o principal fundamento que Jesus está trabalhando em mim e em cada um de nós aqui é que a gente tem que se amar. Tem que se amar. E aí o amor que ele estabelece aqui, que eu acho fantástico em Jesus, porque Jesus ele nunca coloca que o humano é aquele que estabelece o padrão do amor. Então, assim, eu quero amar conforme o Marcelo ama. Está amarrado em nome de Jesus, né? Ou seja, nunca é uma pessoa em si que estabelece esse padrão. Por mais que muitas vezes a gente tenha exemplos na humanidade de pessoas que realmente amaram, como, por exemplo, lá, Madre Teresa de Calcutá, né, que fez toda a questão lá do seu trabalho no meio dos órfãos. Né? A gente tem o exemplo de Francisco de Assis, que fez todo o seu ministério, trabalho no meio dos leprosos. Eu sou um cara fascinado pela história de Francisco de Assis, entre tantos outros, né, que a gente vê, mesmo contemporâneo, pessoas que estão ainda hoje fazendo trabalhos fantásticos em relação a isso. Mas essas pessoas não são o padrão para mim. Eu não olho para a Madre Teresa de Calcutá como o padrão do amor para a minha vida. Ela não é o padrão. Ela espelha um padrão. Qual é esse padrão? É Jesus. Daí eu acho, por isso que eu citei o versículo 1, porque Jesus ele estabelece uma coisa interessante. Ele fala assim: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até onde? Até o fim. Ou seja, nunca houve um momento em que Jesus, na sua relação com os seus discípulos, aí nesse texto de João 13, é bem interessante, quando ele estabelece essas palavras dentro de um contexto da ceia ali. Ele está ali no momento da ceia, ele vai lá, ele lava os pés dos seus discípulos, e o interessante é que ele lava os pés, já consciente, lava os pés de Judas, daquele que o trairia, daquele que, se fosse qualquer um de nós, se soubesse, se antevisse o que aquele cara iria fazer, com certeza tinha lavado os pés dele com ácido, ácido sulfúrico, né? Vem cá, todos os outros com aguinha. Quando chegava no Judas, ácido sulfúrico, deixa eu lavar teu pé aqui, para comer tudo, né? Aí Jesus não, ele vai lá, ele toma a forma de servo, pega a sua toalha, coloca, se prostra diante de todos os seus discípulos, ele vai lavando os pés de cada um destes, que não somente Judas o traiu, mas todos os outros também o traíram, porque todos os outros também o abandonaram, mas especialmente de Judas, que seria aquele que venderia ele pelas moedas, vai lá e mesmo diante dele. Então, esse amor já estabelece algumas coisas, que nós não temos o direito de escolher quem nós amamos. Nós não escolhemos amar as pessoas amáveis. Nós não escolhemos amar pessoas que não pisam na bola com a gente. Nós não escolhemos amar as pessoas que nos traem. É o que ele está estabelecendo. Que o padrão de Jesus é esse. Ele escolheu amar Judas até o fim. Ele falando: a todos aqueles que você me deu, todos eles eu os amei até o fim. Ele não faz um parênteses ali, menos Judas. Ou menos a todos aqueles que me trairiam, como Pedro, por exemplo, que teve vergonha dele, que prometeu: não, jamais isso vai acontecer. Até que ele teve que ser testemunha diante dos servos que estavam ali, e ele amarelou, e ele se envergonhou do Senhor Jesus. Então, a primeira coisa que estabelece aqui é isso.
que não somos nós que escolhemos quem nós devemos amar. Nós não dizemos, eu vou amar essa pessoa e não vou amar aquela pessoa. Essa pessoa é insuportável. Eu estava testemunhando lá, falando de uma menina que eu tinha na igreja presbiteriana, na época, que chegou para mim e falou assim, Pipe, eu não vou com a tua cara. Eu não gosto de você. Eu falei, pô, mas eu sou um cara tão legal. Eu não gosto de você. Mas por que você não gosta de mim? Não sei. Não vou com a tua lata. Eu falei, mas eu posso fazer alguma coisa para mudar isso? Não. Mas vou orar. E ela orou. E Deus, de alguma forma, encheu o coraçãozinho dela de amor por mim. Depois se tornou uma amiga minha. Mas ouvir aquilo foi difícil. Foi difícil. Eu citei um outro exemplo também de um presbítero que tinha na igreja presbiteriana, que todas as vezes que eu chegava na igreja, né, eu tinha o costume de... Eu não era pastor, não era nada, tá? Só para vocês entenderem. Não era nada, eu era só uma pessoa que ia na igreja e estava tudo certo. Não era mortal. Ainda não tinha me virado quarta pessoa da Trindade. E eu chegava na igreja e muitas vezes eu ia cumprimentar as pessoas e ia cumprimentar ele assim, ele me olhava assim e virava as costas. Me deixava no vácuo assim, né? E teve uma vez que eu tive que sentar assim, né? Fui sentar depois que ele deu as costas para mim, fui sentar e, né, indignado. Vontade de pegar uma cadeira ali e quebrar nele. Aí o Espírito Santo falou assim, agora você vai lá e pede perdão para ele. Mas perdão do quê? Vai lá e pede perdão para ele. Só obedeça. Então tá bom. Lá vai eu. Boa noite, irmão. Eu vi que você não me cumprimentou, né? Queria te perguntar, fiz alguma coisa, né? Está acontecendo alguma coisa? Irmãozinha, virou para mim assim, falou um monte de coisa na minha cara, porque você fica trazendo esses maconheiros na igreja, aí, fica trazendo esses roqueiros para cá, entendeu? Eu falei, então, tá, me perdoe por trazer os maconheiros, por trazer os roqueiros, né? Tá bom, tá tudo certo. Daí ia com o rabinho meio das pernas, sentava lá. Então é isso, Deus não disse para mim e para você assim, escolha quem você vai amar. Não escolha. Não deu a mim e a você o direito de escolher quem nós devemos amar ou queremos amar. Ele falou, ame como eu vos amei. Da mesma forma como Ele ama todos nós, com todos os nossos defeitos, falhas de caráter, pessoas miseráveis que nós somos. Certo? Amém? Você acha que é fácil para Deus suportar vocês? Eu sei que é mais facinho. Agora vocês... Entende? Então é isso. Ele te amou independente. Ele suporta você independente. Assim como me ama e me suporta também independente de tudo. Então, é o nosso desafio, queridos. Amar. E aí Jesus vem e piora, né? Ame teus inimigos. Ore por quem maltrata você. Olha como ele é miserável. Ore por quem maltrata você. Fale bem de quem maldiz. De quem fica falando mal de você pelas costas. Qual que é o nosso natural? O nosso natural, se eu sei que alguém está falando mal de mim, o que eu vou fazer? Vou falar bem? Não. Bicho, vou... Também, de alguma forma, vou fomentar todo o mal contra essa pessoa. Então, aí que está. Esses são os desafios do Evangelho. Então, amar. E aí ele estabelece mais uma coisa. É amar por um tempo? Amar por uma medida de tempo? Não, eu vou amar, eu vou suportar por um mês essa pessoa. Mas se essa pessoa não mudar, Pipe, eu não quero mais saber dessa pessoa na minha vida. E ele coloca assim, tendo-os amado, os amou até o fim. E aí, quando Jesus estabelece o amor para a igreja, ele fala assim, assim como eu vos amei. Ou seja, ele é o padrão. Ele é aquele que estabelece o padrão do amor que nós temos que ter de uns para com os outros. Então, imagine se nós fôssemos uma igreja que amássemos uns aos outros como Jesus amou. Não escolhendo a quem amar, amando a cada um de modo incondicional, mesmo aqueles que nos traem, mesmo aqueles que nos decepcionam, mesmo aqueles que nós podemos considerar como nossos inimigos, mesmo aqueles que nos maltratam, mesmo aqueles que nos maldizem. E tem que amar todos os dias até o fim, ele diz. Então, isso é o nosso desafio. Então, se nós tivermos uma igreja, queridos, que vivencia essa realidade, e essa é a verdade,
O mundo então saberá que nós somos, de fato, discípulos de Jesus. Agora, se nós não vivenciamos isso na nossa vida, nós estamos muito longe de espelhar o caráter cristão, a vida de Jesus, que supostamente, em teoria, deveria refletir na vida de cada um de nós. Amém? Então, não negocie isso. Assim como a palavra divórcio não pode ser negociada, mencionada, proposta na nossa vida, não amar os outros também não deve ser algo negociado na nossa vida, em momento algum. Isso deve ser estabelecido como absoluto na nossa vida, porque Ele assim nos ordenou. Amém? Então, esse é o primeiro fundamento, como testemunho da igreja. O segundo fundamento, só antes de passar para o segundo fundamento, Jesus fala lá em Mateus 24:12, ele fala assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A versão grega, acho que ele fala assim: o amor de quase todos esfriará. Não é poucos, não são poucos que terão o seu amor esfriado em suas vidas. Então, às vezes eu fico pensando isso, né? A gente leva tanta paulada, a gente leva tanta decepção, né? Começa numa igreja, nossa, todo mundo é santo, puro, pum! Começa a se decepcionar com pessoas, né? E aí o nosso amor vai se esfriando, né? Por se multiplicar a iniquidade, por ver tanta miséria, tanto pecado dentro da igreja, o nosso padrão vai baixando, ao ponto que a gente começa a escolher, então, a quem amar. A gente começa a odiar, de fato, os inimigos, a maltratar quem maltrata, a falar mal de quem fala. Então, o amor, que é o amor que Jesus nos desafia a ter uns pelos outros, vai esfriando ao ponto de morrer, literalmente, na nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. O segundo fundamento é o fundamento da unidade, que também é um fruto do amor, que Efésios 4, queridos, abram suas Bíblias em Efésios 4, nos versos 2 e 3, diz assim: sejam completamente humildes e dóceis. Ser dócil. Tem uns que chegam aqui na igreja, parece que acordaram dando com dedada na quina da cama. Tomaram um café com leite com limão. Que mais que é uma coisa assim? Jiló, uma coisa... Jiló? Uma pinga de pimenta. Vem endemoniado para a igreja, né? Então, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Aleluia! Amém? Toma posse em nome de Jesus, amém? Faz assim, ó. Toma posse. Ele fala humildade, né? Ele fala humildade, sejam doces, pacientes e suportando uns aos outros. Cara, a gente não consegue suportar um ao outro se essa pessoa pisa na bola com a gente. A gente não consegue deixar passar, deixar quieto. A gente tem que, de alguma forma, que o nosso orgulho não seja ferido. Quantas e quantas vezes eu tive que pegar o meu orgulho e esmagar ele em nome de Jesus. Acho lindo quando Paulo fala assim: porque eu esmurro a minha própria carne e a reduzo à servidão. Paulo pegava os seus supostos direitos, o seu orgulho, a sua pessoa, tudo aquilo que o mundo pode estabelecer para ele como pessoa, e ele pega tudo aquilo e fala: lasque-se, dane-se esses meus sentimentos. Então ele reduzia isso à escravidão, colocava isso aos pés de Jesus. O apóstolo Paulo, ele fala que a eles, os apóstolos, eles foram chamados para serem os menores, os desprezados, os perseguidos. E fico pensando isso, né? Eu acho que a gente luta muito por direitos, né?
A gente quer saber muito, isso tem sido muito falado nesses últimos tempos a respeito de direitos, os nossos direitos, os nossos direitos, os nossos direitos. E muito pouco a gente tem falado sobre nossos deveres. O meu dever, como filho de Deus. Direito, se eu não tenho direito a nada. O único direito que eu tinha era o fogo do inferno. E o Senhor Jesus, pela sua graça, pela sua obra na cruz, me perdoou dos meus pecados. Me perdoou dos meus pecados, de quem eu era, daquilo que eu era, da vida que eu tinha, vazia, sem sentido, me deu um propósito, um sentido para existir, para viver, para caminhar. Amém? Então nós temos que aprender isso, queridos, quebrar nossos corações, reduzir o nosso coração a esse coração quebrantado, humilde, pequeno. Ele fala no verso 3 assim, façam todo o esforço, ou seja, é esforço mesmo. É esforço, não é fácil. Nunca foi fácil e nunca será fácil. E o desafio é isso, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, todo esforço. Não, espera aí. O Senhor Jesus, o apóstolo, por meio do apóstolo Paulo, falou que a gente tem que fazer todo o esforço para ter paz aqui. E ter uma paz em unidade, em nome de Jesus. Então, qualquer coisa que se colocar, que se interpelar, para que eu não haja paz, para que não tenha unidade e paz entre nós, eu não posso aceitar para a minha vida. Eu tenho que me esforçar, buscar paz. Então, Satanás vai jogar pensamentos no meu coração, tentar semear a semente da desunião, da fofoca, da maledicência, da raiva, do ódio, do rancor, da soberba. E eu tenho que fazer o que para isso? Não, se eu fizer isso, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar destruindo todo o sonho de uma igreja como um todo. Que nós temos fome, desejo de cumprir a vontade de Deus para nossas vidas, que é ver pessoas sendo salvas, a igreja caminhando em amor e unidade. Então, tudo que eu der como espaço para que isso seja destruído, eu estou conspirando contra o reino de Deus, contra a unidade do reino de Deus. E é assim na vida, assim é em tudo, é em tudo. Quando nós pensamos somente em nós, nós estamos conspirando contra o reino. Aí, pulando lá para o verso 13, por que a gente tem que se esforçar para que isso aconteça? Porque Paulo fala assim, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Maturidade. Então, aquele que controla as suas ações, aquele que consegue controlar o seu falar, a sua raiva, o seu orgulho, quebranta o seu orgulho, Paulo está chamando essa pessoa de uma pessoa que alcançou a maturidade. Ela é madura. Uma pessoa madura, uma pessoa que não é levada por todo o vento de doutrina, por todo o ensino, ou pelo seu próprio coração, ou pelos seus sentimentos, pelos seus momentos de raiva. É o que Paulo está falando. Então, quando a gente luta para isso, a gente está fazendo o quê? A gente está cooperando para a maturidade geral. Então, quando alguém vem falar mal de alguém para mim, eu chego, irmão, não vamos falar mal dessa pessoa. Vamos orar por ela, em nome de Jesus. Hoje a gente estava tomando café da manhã lá em casa, aí alguém colocou uma situação de uma pessoa que fez um exame e está aguardando o resultado desse exame. Né? E o exame demora uns 15 dias para vir o resultado. E aí a gente falou assim, precisamos orar, né, em relação a isso. E eu, na hora, falei assim, não, vamos orar agora, nesse momento. Porque esse negócio de deixar para depois já era. A gente vai assistir uma sériezinha, alguma coisa, e acabou. Não lembra mais nada. Vamos orar agora. Fechamos nossos olhos e oramos naquele momento para aquela pessoa. Assim tem que ser as nossas ações com relação a certas ações na nossa vida. A nossa resistência tem que ser imediata. E a nossa exortação mútua tem que ser também imediata. E eu dou a absoluta liberdade para vocês, queridos. Se vocês me virem tomando uma atitude que
é contrária a isso que eu estou dizendo, sejam os primeiros a chegar assim, pip. Sai desse corpo em nome de Jesus. Amém? Ore, oremos, paremos com isso, em nome de Jesus. Paremos, porque senão a gente não vai amadurecer nunca. Né? Amém? Certo? Mais uma vez, é sempre bom lembrar a história do pastor Edson Barbosa, né? Lá com os seus 65 anos, ele tinha na época, terminou de pregar, veio uma senhora e falou para ele assim, olha, você me parece ser uma pessoa muito madura. E ele respondeu para ela assim, olha, com 65 anos de idade, ou você é maduro ou você é um retardado. Amém? Eu sei que essa palavra retardado hoje ela tem uma conotação diferente de quando a gente era da minha geração, mas vocês entenderam. Amém? E se não entenderam também que se lasque. Amém? Certo? Então, assim, ou a gente amadurece ou a gente vira esse povo imaturo para o resto da vida. Né? Amém? Então ele fala, atingindo a medida da plenitude de Cristo, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Olha que coisa linda. Então, uma das coisas que eu estava falando também, é que quando Deus estabelece algo para o cristão, para os seus filhos, isso tem uma função apenas. Algo. É para o teu bem. Quando Deus fala, obedeça a seus pais, honre seus pais, isso não tem o propósito de destruir a tua vida. Quando Deus fala, não roube, isso não é para destruir você. Não minta, isso não é para te destruir. Não tenha inveja das pessoas, isso não é para te destruir. Nunca é para te destruir. Sempre é para o nosso bem. Deus não tem prazer no mal para com a gente. Aquilo que Ele estabelece para nós como comportamento, como busca diária, sempre tem uma função. Cooperar para o bem de cada um de nós. Amém? Então, buscar a unidade, aqui o Paulo está falando, que quando isso acontece, nós crescemos juntos. Olha que coisa linda, uma igreja que ao invés de falar mal do outro, ora pelo outro. Você já pensou se nós gastássemos o mesmo tempo que a gente gasta falando dos outros, orando pelos outros? Meu Deus! O quão cheia da presença do Espírito Santo nós seríamos como igreja no seu dia a dia. Nós seríamos melhores maridos, melhores esposas, melhores amigos, melhores funcionários, porque até isso, o contexto em que Paulo vai trabalhar, depois lá no terceiro fundamento, até isso, até na questão do servir, no trabalho diário, Paulo coloca isso como um padrão, que a gente tem que fazer isso para o Senhor. Então, já pulando para o terceiro ponto, meus queridos, como fundamento, o primeiro fundamento é o amor, o segundo fundamento, então, é a unidade, a busca pela unidade, que nós temos que nos esforçar por isso, e o terceiro fundamento é o servir, que é o serviço, de uns para com os outros. Ninguém foi chamado aqui para ser rei, para ser cabeça ao invés de cauda, para sentar, amém, sentar no seu trono celestial e ser servido apenas. Todos nós aqui fomos chamados para cada um servir o outro em nome de Jesus. Sermos servos uns dos outros. Aqui não tem hierarquia. Aqui eu não sou melhor do que ninguém, não estou assentado acima de ninguém. A única coisa que me pesa é que eu vou ser mais cobrado do que vocês. E, infelizmente, eu queria inverter isso aí. Não acho muito legal essa história. Mas a Bíblia fala que sobre os presbíteros tem um peso maior, que tem o episcopado. Mas
que se lasque. Para mim, eu coloco também sobre vocês o mesmo peso, vocês que se lasquem. Então, Paulo vem e coloca lá, queridos, no último texto, em Colossenses, no capítulo 3, que talvez uma das coisas que afeta muitas vezes a nossa vida nesse serviço é quando a gente perde isso como foco da nossa vida. É quando eu estou aqui servindo a Deus por meio dos meus dons musicais, ou quando eu estou servindo a Deus lá no som, né, cuidando do data show, ou quando eu estou servindo a Deus na cozinha, quando eu estou servindo a Deus na diaconia, tem gente lá fora agora cuidando dos carros, ou quando tem gente ali embaixo cuidando das crianças, tem gente durante a semana fazendo parte do ministério de intercessão, tem um pessoal que cuida de toda a parte de comunicação durante a semana, né? E por aí segue. E por aí segue. Né? Pessoas que estão se direcionando para cuidar dos homens, dos jovens, dos adolescentes, e por aí vai, por aí segue. Quando a gente perde isso de vista, isso se torna um problema, que é aquilo que Paulo estabelece em Colossenses 3, a partir do verso 23, ele coloca assim: tudo o que fizerem, tudo, exatamente tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Não é mordendo os dentes, não é com raiva, é mordendo os dentes assim, ó. Não é com raiva. Que desgraça, hoje eu tenho que ficar na diaconia. O meu chamado é com criança, mas eu odeio criança. Eu odeio orar. Ai, que raiva ir para a igreja. Ai, que raiva. Entendeu? Que coração fedendo enxofre que é esse. Então, Paulo fala, tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Ele fala, como para o Senhor e não para os homens. Porque o problema é que quando eu estabeleço que aquilo que eu faço é para os homens, aí eu me perco. Aí, meu filho, se é por causa de vocês, eu nem venho mais nesse lugar. Menos, porque eu gosto de vocês. A gente amadurece, tem um momento na nossa vida que a gente também tem prazer em fazer as coisas para as pessoas. Amém? Mas se o foco ser somente esse, a gente pode se decepcionar e nunca mais querer servir o reino. Como a gente conhece gente que está fora de ministério, fora de igreja, porque se decepcionou com pessoas e esqueceu que todo o seu serviço era para ser feito de todo o coração, como para o Senhor. Amém? Então, se é feito para o Senhor, aí eu vou usar aqui o Ministério de Louvor como exemplo. Se eu tenho que fazer de todo o coração para o Senhor, eu não posso chegar aqui e não ter estudado as músicas. Amém? Certo? Eu não posso chegar aqui e tratar isso daqui como se eu estivesse fazendo as coisas para a igreja ou para o PIP. Eu tenho que entender que aquilo que eu estou fazendo é para o Senhor. Né? A gente muitas vezes tem alguns conflitos dentro do ministério, que algumas pessoas falam assim, eu não gosto desse tipo de música, por exemplo. Né? Não gosto desse tipo de música. Por exemplo, worship. Né? Worship é o vilão, né, que todo mundo gosta de descer a lenha. Né? Não gosto de worship. Então vem aqui e toca worship assim com a cara amarrada. Ou toca de mau gosto, né? Toca aquela coisa assim, né? Porque supostamente é algo simples, então não quer tocar algo simples, né? Quer tocar Dream Theater no louvor. Né? Aí se tem, né, não consegue tocar um faroeste caboclo ali, né? Cabloco. Né? Então tem que ser aquela coisa muito sofisticada, senão não consegue. Né? A gente tinha um músico no louvor que era desse jeito. Né? Cara, se fosse para tocar um Dream Theater lá, alguma coisa... desculpa, para quem não sabe, isso aí é um termo... É uma banda uma música muito virtuosa, né? Então, meros mortais não conseguem tocar esse tipo de música. É uma música muito difícil de ser executada. Então, na hora de tocar essas músicas bem executadas, cara, olho fechado, assim, ó, né? Tocava de costas, assim. Não sei por que eu estou fazendo isso daqui, né? Acho que eu estou... você tem que cortar essa parte depois aí, bem. Acho que eu dei um fora aqui. Eu dei uma bola fora. Fiquei sem graça agora. Mas daí, quando era para tocar o worship, que supostamente, né, seria de 4 acordes ali, não conseguia decorar, tinha que
colocar cifra ali, sei lá o quê, e tinha que parar a música para lembrar da música. Então, assim, cara, você está fazendo para o Senhor. Entendeu? Se é para o Senhor, é para tocar um acorde só, é para o Senhor, caramba. Não é para uma pessoa, é para o Senhor. Como que eu vou chegar diante do Senhor, sentado no seu trono, e fazer algo de bom gosto, de mau gosto, com a cara feia, com a cara amarrada, de forma relaxada, de forma porca, diante do Senhor? E a Bíblia estabelece uma coisa muito clara: ai daquele que faz a obra do Senhor de modo relaxado, de modo porco. Ai daquele que faz a obra do Senhor de modo porco, de qualquer jeito, de qualquer jeitinho, de jeitinho brasileiro. Nós perdemos o senso de terror, de tremor da santidade de Deus e da seriedade que é servir o nosso Deus. A gente aceita fazer as coisas para Deus de qualquer jeito. Nossa, eu tinha uma birra no meu tempo de igreja presbiteriana, com o ministério de louvor lá por causa disso. Uma vez lá, um cara lá fez uma promessa lá, que se a gente votasse num candidato lá, o cara daria um equipamento de som para a igreja, né? Aí todos os músicos do louvor foram lá e votaram no cara. Aí o cara deu uma guitarra, para quem não sabe, acho que é a guitarra mais barata que tinha lá na loja, e uma caixa assim, que era uma caixa, os músicos antigos vão saber o que era isso. Era uma caixa assim, ó, com 4 entradas assim: teclado, baixo, guitarra e voz, né? E aí, cara, a gente ficou louco, né? Falei, pô, meu, né? Daí o cara falou, cara, vocês são muito exigentes, cara, a coisa é para Deus. Eu falei, justamente por causa disso, em que as coisas são para Deus, a gente procura fazer as coisas com excelência, com o melhor. Claro que a excelência começa não apenas na questão prática da coisa, né? Motora da coisa. A excelência começa aqui. Porque é para o Senhor. Então eu dedico o meu coração a fazer o melhor para Ele. Tudo. Tudo. Chegar aqui no culto e eu oferecer uma pregação porca, relaxada, vou fazer de qualquer jeito. Eu conheci, queridos, pastores que pegavam o seu sermão da internet, chegava domingo, não estudava, não sabia do que estava se tratando, ia lá, só falava lá. Eu tinha um professor do seminário que, literalmente, ele pegava a apostila e abria, falava assim, página 14, a gente abria na página 14 lá. Ele ficava assim, 2 horas lendo. Dava 2 horas, amém, Deus abençoe, vão em paz. Isso era a didática dele, a forma dele ensinar. Entende? Ensinar. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Nunca se esqueça disso, querido. Não importa o ministério que você esteja, se você é líder, se você está servindo, qual seja a função. Não é para homens, é para o Senhor. É para o Senhor. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa. Porque muitas vezes a gente não recebe recompensa de nenhuma pessoa. Muitas vezes você não recebe nenhum elogio pelas coisas que você faz. Aliás, na sua maioria. Mas a gente não se move em busca de elogios. O que importa é que foi feito para a glória do nome dele. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Aleluia! É a Ele, aquele que deu a sua vida por cada um de nós numa cruz, que nós estamos servindo. Eu não estou aqui servindo o Daniel, a Carol, o Daniel. Daniel, tem mais Daniel aqui do que não sei o quê. Não é a eles que eu estou servindo em primeira mão na minha vida. É a Cristo. É a Cristo, é a Ele. Então, quando você pensar em fazer as coisas com mau gosto, lembre-se do Cristo crucificado. Aquele que estava lá sangrando, pregado, surrado, cuspido, rejeitado, traído por tua causa. E pense se aquilo que eu e você estamos fazendo
glorifica o sacrifício que Ele fez por cada um de nós. Amém? Uma igreja que caminha sobre esses 3 alicerces é uma igreja que vai dar certo. Eu não estou dizendo que a gente vai ser perfeito nisso, que haverá momentos em que a gente falhará. Mas esse é o fundamento que nós temos que buscar todos os dias da nossa vida de modo inegociável. Amarmos uns aos outros. Buscarmos a unidade como igreja. E servir como ao Senhor, não aos homens. Amém, igreja? Vamos orar. Eu queria pedir para aqueles que podem, somente aqueles que têm condições físicas para isso, que se colocasse de joelhos na sua cadeira. Para aqueles que quiserem também, quem não quiser, não tem problema, queridos. Pode permanecer sentado, isso não tem nenhuma exigência, é apenas um ato que eu gostaria que todos nós tivéssemos. Eu acho que a gente poderia fazer o seguinte, queridos. Vem aqui na igreja. A igreja, quem quiser vir aqui na frente, se colocar de joelhos também, pode sair e vir aqui na frente. Senhor Jesus, de quem somos e por meio de quem fomos comprados, redimidos, salvos, santificados, ressurretos. Nós queremos primeiramente te pedir perdão como igreja em tudo que nós temos falhado. Falhado no amor de uns para com os outros, falhado no esforço de buscar unidade e paz, e falhado em muitas vezes, Senhor, no nosso servir, por não fazer as coisas, Senhor Jesus, de modo digno do Teu nome, de modo que o Teu nome seja de fato glorificado, Senhor Jesus, porque nós não estamos aqui para servir aos homens, mas primeiramente ao Teu trono, ao Teu reino, ao Teu nome. Por isso, Jesus, perdoe os nossos pecados, em tudo que nós temos falhado nessas áreas, Senhor. E nos ajude como igreja, Senhor Jesus. Nos ajude como igreja a darmos um basta, Senhor, em todas as ações, tudo aquilo, Pai, que nós temos cogitado e aceitado como proposta do inimigo para nossas vidas, da nossa carne e do mundo, para que possamos alcançar a maturidade em Cristo Jesus, para que o mundo veja nessa igreja, em cada um de nós, que de fato somos teus discípulos, teus filhos, redimidos, salvos, santificados, e que refletem, Senhor Jesus, o teu caráter em cada um de nós. Que de fato a gente possa falar as palavras de Paulo, Senhor, que não somos mais nós que vivemos, mas é o Senhor que vive em cada um de nós. É em teu santo nome, Jesus, que eu oro. Amém.